turma! Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a declaração de amor às belezas do Brasil. É claro que nós coloquei lá na postagem para vocês a instrução de leitura da canção Aquarela do Brasil, que é essa canção que está escrita na página 24. E a partir da leitura dessa letra, vocês farão as atividades de 4 a 12, ou seja, atividades da página 24 até a página 29, tá bom? Então, eu não vou ler para não estender demais o nosso vídeo, mas seguindo as páginas aí, ó, nós começamos com as atividades, tá bom? Vou explicar um pouquinho de cada coisa, na medida que eu achar que talvez surja muitas dúvidas, e aí, caso eu não explique o que você tiver dúvidas, você entre em contato comigo no WhatsApp e eu tento esclarecer a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá, número 1. A letra dessa canção expressa um sentimento pelo Brasil. Que sentimento é esse? Então você vai dar aí a sua resposta, tá? Qual é o sentimento explícito, né? Evidenciado na aquarela do... Então você vai aí tentar, após a leitura, claro, identificar aí o que a canção faz. Depois, 2. Quais versos a seguir reforçam esse sentimento? Então, tem 3 opções e vocês precisam marcar qual é a opção que você acha que reforça o sentimento que você descobriu aí que a canção está expressando, ok? Então, para que você consiga realizar, você precisa primeiro fazer a leitura atenciosa da canção, responder a número 1, tudo bem até aí? Perdoe a minha voz, eu estou bastante gripada, mas não queria deixar de mandar para vocês as explicações da semana. Tá bom, gente? Na número 3, leia novamente a letra da canção Aquarela do Brasil. Os versos nos remetem ao passado e à maneira do povo brasileiro. Então aí você pode conversar um pouquinho com o pessoal aí de casa, com a família, sobre isso, para depois representar a letra da canção. E aí por meio de ilustração, tá, gente? Desenho. Na página 20, poema, e claro que nós não vamos conseguir fazer essa atividade em grupo, vocês farão de forma individual, para a sua, né? Vocês podem aí pesquisar em revistas, pesquisar na internet, da forma que vocês acharem mais fácil. E aí vocês podem colar, tá? No próprio caderno de língua portuguesa. O que vocês vão pesquisar? Imagens que demonstram as belezas do Brasil, tá bom? Claro, lembre-se de escrever uma legenda para cada imagem. Então, se você recortou lá uma imagem de algum lugar bonito do Brasil, algo que represente essa beleza brasileira, você vai indicar qual é o nome ou qual é o lugar que está sendo representado. Depois, terra boa e gostosa, terra de Nosso Senhor, terra de samba e pandeiro. O que esses versos querem dizer? E aí, gente, o que será que esses 3 versos aí está dizendo que é uma terra boa e gostosa, que é uma terra do Nosso Senhor e que é uma terra de samba e pandeiro? O que a gente consegue entender por essas expressões? Você vai dar a sua opinião aí, tá bom? 5. No verso Terra de Janeiro, o compositor apresentou um ritmo musical, o samba, e um instrumento musical de percussão, o pandeiro. O samba e o pandeiro foram colocados na letra da canção por quê? Por que você acha que esses instrumentos foram mencionados na letra da canção? Então, vocês vão colocar aí o X na opção que vocês acharem correta. 6. Envolva na canção os versos que fazem parte do estribilho, ou seja, do refrão. Nós já estudamos que existe, então, na canção a estrofe. O refrão, normalmente, é aquela parte da música, né, que repete várias vezes. 7. Converse então aí em casa sobre a que se referem os versos a seguir. Depois, registre as conclusões que vocês chegaram aí. Letra A. Ouve essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede. O que será que
essas expressões estão se referindo a quê? E B, esse Brasil lindo e trigueiro. Claro, gente, pode pesquisar, tá? No dicionário, o significado das palavras que vocês não conhecerem. O que você entende pelo título Aquarela do Brasil? Aí é uma resposta, né, gente? Mas você precisa aí tentar assimilar ou decifrar. Por que Aquarela do Brasil? O que o título da canção tem a ver com o Brasil? 9, no verso. Vou cantar-te os meus versos. Aqui se refere à palavra desta. Aí nós temos a palavrinha T, né? Quando eu vou dizer assim a frase, vou cantar-te nos meus versos, eu estou me referindo ao mulato, à aquarela ou ao Brasil? Então, marque a opção correta. 10. Observe a frase. A comida é provida, cheia de gosto, ela é gostosa. Então, da mesma forma, vocês vão preencher aí os espaços, as lacunas. Se o sorvete tem bastante sabor, ele é o que, gente? Saboroso, correto? Então, se o menino faz muito carinho, ele é? A menina faz muito dengo, então ela é? O Brasil possui muitas maravilhas, então o Brasil é o que? Ok? Página 28, leia as palavras apresentadas no quadro. Manhoso, requebrados, dança, cantor, festa africana, esperta e morena. Agora reescreva as frases substituindo as palavras destacadas. Sinônimos. Sinônimos, presente no quadro. Ou seja, gente, o que é sinônimo? Até deixei para relacionar que tem o mesmo sentido, né? Significado. Ou um sentido e um significado muito parecido, muito semelhante. Então, se ele ginga, qual dos sinônimos que estão no quadro eu vou substituir a palavra ginga? Ele ginga muito bem quando joga capoeira. Qual das palavras do quadro vai substituir a palavra ginga sem perder o sentido da frase? Uma coisa vocês farão com as palavras em destaque até a letra G. Na 12. A palavra brasileiro ela é derivada da palavra Brasil, que é chamada de primitiva. Então, gente, palavra derivada que saiu de uma outra palavra antes dela existir, existe uma outra palavra antes dela. E a palavra primitiva é aquela que vai dar origem a outras palavras. Então, o texto da atividade nos dá o exemplo da palavra Brasil. Brasil é uma palavra primitiva, porque ela vai dar origem à palavra brasileiro, brasileira, tá? Então, primitivo, a palavra que dá origem, derivada. Então, qual é a palavra aí primitiva de saleiro? Saleiro surgiu de qual outra palavra? E ferreiro, doceiro, jardineiro, maleiro e marmeleiro. Então, vocês vão aí indicar quais são as palavras primitivas que deram origem a essas palavras aí. Na página 29, vocês vão aí, ler. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce no Paraná é paranaense. Então, responda. Onde nascem os baianos? Em que estado? E os brasilienses? E o nome do estado correspondente. Encontre na canção Aquarela do Brasil algumas rimas para as palavras abaixo e registre. Palavra passado, trovador, caminhando, gostosa, trigueiro, brasileiro, dá, amor e sede. Então voltem lá na canção e procurem palavras que rimem com essas aqui. Claro, para lembrar palavra que rima, né? A rima a gente trabalha palavrinhas que terminam com um som semelhante, parecido. Agora é a sua vez de poetizar. Deixei lá na postagem a orientação para que vocês produzam 2 estrofes de um poema que falem do nosso Brasil. Gente,
Um poema precisa ter versos, que são as linhas, né, as frases, estrofes, que é o conjunto de frases, e rimas, palavras que rimem uma com a outra. Então, observem a regrinha e produzam aí 2 estrofes, ou seja, 2 conjuntinhos de frases. Quer ver, ó? Vamos voltar lá na canção para mostrar para vocês mais visivelmente. Aqui, página 24. Percebam que a Aquarela do Brasil tem lá a primeira estrofe. Começa na palavrinha Brasil e vai até a palavrinha lá pra mim. Primeira estrofe. Aí existe um espaço em branco e continua a segunda estrofe, que começa lá em abre a cortina do passado e vai até pra mim. Aí vai outro espaço separando uma estrofe da outra, onde começa lá, ó, esse coqueiro que dá coco e vai até o pra mim. Então, gente, o que vocês terão que produzir desse espaço da página 29? Estrofes, ou seja, 2 conjuntinhos de frases, porém, Brasil, que falem do nosso país. Tudo bem até aí, gente? Não esqueçam, tem lá na postagem o link da música para quem quiser ouvir. E não esqueçam de enviar as fotos solicitadas nas postagens, tá bom? Que são as atividades que serão validadas para que vocês tenham algum tipo de nota, algum tipo de ponto pela participação que vocês estão tendo nas atividades remotas, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Oi, turma! Bem-vindos à aula de matemática da semana. Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando e aproveitando as atividades para aprender um pouquinho mais. Espero que as videoaulas, né, e as aulas online estejam ajudando vocês a tirarem dúvidas. Porém, falo novamente, se houver dúvidas na hora de realizar a atividade, entre em contato com a Pro, tá bom? No WhatsApp. Vamos lá, páginas 72 e 73, nós vamos falar um pouquinho sobre as regularidades, tá? Então acompanhem comigo a leitura aí, ó, na página percebendo regularidades. Os cálculos que você fez para resolver as questões anteriores mostram algumas regularidades multiplicativas interessantes. Vamos ampliar um pouco mais o estudo desse tipo de cálculo? Número 1. Para isso, calcule mentalmente cada uma das operações e registre os resultados. Em seguida, utilize uma calculadora para conferir os resultados obtidos, identificando a regularidade presente
nas operações de multiplicação com números naturais. A ideia é que vocês primeiro tentem resolver as questões abaixo de cabeça, tá? Sem usar calculadora, porque eu sei que aí no celular, no computador, tem calculadora, né? Então, tentem primeiro resolver mentalmente. Depois, utilizem a calculadora apenas para conferir se o que vocês pensaram está correto ou não, tá bom? Primeiro, multiplicando por 1. Quanto será que é 3 vezes 1? 8 vezes 1, 15 vezes 1, 28 vezes 1, 75 vezes 1 e 125 vezes 1. Você responda então. O que você observou nos resultados obtidos? Registre a regularidade que você constatou. Então, você vai perceber algo multiplicando esses números aí. Registrar na resposta qual foi a regularidade, o que aconteceu igual em todas as operações que você realizou. 2, Segundo, multiplicando por 10. Quanto é 4 vezes 10, 9 vezes 10, 12 vezes 10, 25 vezes 10, 92 vezes 10, 185 vezes 10. A mesma coisa. Ao multiplicar um número natural por 10, o que você observou? Registre a regularidade que você constatou. Então, você vai perceber aí o que acontece quando você multiplica qualquer número pelo número 10. Tá certo? Então, registra aí embaixo o que você percebeu que aconteceu aí em todas as operações. Depois, multiplicando por 100. Quanto será que é 2 vezes 100, 8 vezes 100, 15 vezes 100, 38 vezes 100, 94 vezes 100? Você vai colocar os resultados primeiro, pensar, faça mentalmente, depois confira na calculadora e registre aí qual foi a regularidade que você percebeu. O que acontece todas as vezes em que você multiplica um número. Depois, multiplicando por 1000. Quanto será 4 vezes 1000, 8 vezes 1000, 9 vezes 1000, 11 vezes 1000, 47 vezes 1000 e 88 vezes 1000? Também vai registrar o que será que acontece quando se multiplica um número, seja ele qual for, por 1000. 2. Também vai tentar calcular mentalmente as continhas aí, tá? Tentem calcular mentalmente, sem usar calculadora, ok? Seguindo a regrinha dos múltiplos que nós acabamos de ler. Qual é a regularidade quando eu multiplico um número por 1? Qual a regularidade quando eu multiplico um número por 10? E qual é quando eu multiplico por 100 e por 1000, tá? Você vai seguir as regrinhas para conseguir tentar resolver essas continhas do número 2 mentalmente, sem usar calculadora. Seguindo, página 74. Nós vemos. Então, 74. E na operação de divisão? Essas regularidades também acontecem? Calculem mentalmente cada uma das operações e registre os resultados. Em seguida, utilize uma calculadora para conferir o resultado, identificando a regularidade presente nas operações de divisão com números naturais. Seguindo, gente, o mesmo raciocínio aí, tá? O que acontece quando eu divido qualquer número por 1? Que regularidade eu vou perceber que acontece aí? Também, qual é a regularidade que acontece quando eu divido um número por 10? Quando eu divido por 100? Quando eu divido por 1, por 10 ou por 100 e vou registrar, tá bom? Aí na página 75, para encerrar, leia essas informações e resolva. No Brasil, há cerca de 2.000 espécies de formigas. Escreva esse número de 3 formas diferentes, usando regularidades multiplicativas. O que é uma regularidade multiplicativa? Multiplicativa
é multiplicação. Então, são continhas de vezes, né? De multiplicar. E as regularidades são de acordo com o que nós acabamos de ver, tá? Múltiplos de 1, múltiplos de 10, múltiplos de 100, múltiplos de 1000. Então, você vai escrever de 3 formas diferentes o número 2000, que representa o número de espécies de formiga. No mundo, existem cerca de 18 mil espécies de formigas. Mesma coisa, escreva esse número de 3 formas diferentes usando a regularidade multiplicativa. Depois, da número 5, vocês podem resolver as problematizações. Então, probleminha A, B e C. Havendo dúvidas, entre em contato pro, tá? Lá na postagem eu solicito foto de atividades, então presta atenção e não esqueçam de visitar os links que eu deixo com estudos complementares, tá? Em matemática tem 2 videozinhos lá, multiplicação por 10, 100 e 1000, título de educação, que são videozinhos que vão ajudar vocês aí na realização. Tudo bem? Até a próxima aula, turminha! Bem-vindos, turminha! Aula de ciências começando. Abra lá sua apostila na página 122. Nós faremos a leitura do texto sobre o sistema solar e depois algumas atividades, ok? Não esquecendo, já vou avisá-los que tem um vídeo complementar de estudos lá na postagem, super bacana sobre o sistema solar, tá? Assista se possível. Então acompanhe comigo a leitura O Sistema Solar. Você já ouviu falar na estrela d'alva ou estrela da tarde? Ela é realmente uma estrela? Na verdade, não. Não é uma estrela. É um planeta como a Terra, conhecido por Vênus. Entretanto, por seu brilho e por ser visível ao amanhecer e ao anoitecer, em algumas épocas do ano, recebe esse apelido. Vênus brilha com a luz que recebe do Sol e é refletida pelas nuvens de sua atmosfera, por isso parece uma estrela. Mas para alguns povos da antiguidade, seu aparecimento já causou temor, medo, né? Os antigos mexicanos temiam Vênus e fechavam portas e janelas de manhãzinha para se protegerem dos seus raios, que, segundo eles, disparavam doenças. Os maias acreditavam que Vênus fosse o irmão mais velho do Sol e o imaginavam como um homem corpulento, cujo rosto maciço era ornado por uma barba espessa. Para os astecas, ele representava o deus Quetzalcoatl, que recriou a humanidade. Nome difícil, né? Olha aí a foto do planeta Vênus. Agora, página seguinte. O planeta Vênus, o planeta Terra e mais outros 6 planetas, além de objetos como satélites, meteoroides, asteroides e cometas, fazem parte do sistema solar. Aí a representação, né, gente, do sistema solar. Os astros e as suas distâncias não estão representados na proporção real, tá? Aqui é uma proporção aproximada. Número 1. Agora que você já conhece os planetas do sistema solar, procure no caça-palavras o nome de cada um deles. Então aí vocês vão procurar todos esses nomezinhos que tem aí na imagem do sistema solar, vocês vão encontrar aí no caça-palavras. Seguindo, ser um pouco mais sobre os planetas do sistema solar. Com a orientação do professor, na verdade, gente, aqui não vai dar para fazer na sala de aula, né? Não vai dar para fazer em grupo, por isso a pesquisa vai ser realizada de forma individual. Cada um vai fazer
a sua pesquisa, tá? Então, coloquei lá na postagem que vocês farão a pesquisa das informações pedidas dos planetas que estão aí no quadro para responder então as questões. Então, observem que vai ser a pesquisa sobre o Mercúrio, outra pesquisa sobre o Vênus, outra sobre a Terra, outra sobre Marte, outra sobre Júpiter, outra sobre Saturno, outra sobre Urano e outra sobre Netuno. De todos eles, vocês terão que descobrir aí qual é a distância do Sol, o diâmetro em quilômetros, a duração do dia, a duração do ano e satélites, se houver, tá bom? Não esqueçam, tá? A postagem lá que vai ajudar um pouquinho vocês na realização das atividades. A número 3, vocês vão realizar a partir do preenchimento do quadro aí, tá? Então, precisa fazer a pesquisa para conseguir ver as questões que vêm logo abaixo. Tudo bem, turminha? Então, espero que vocês tenham gostado da atividade, façam com capricho e não esqueçam das fotos que a professora pede lá na postagem, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Oi, turminha, aula de geografia, vamos lá? Falar um pouquinho sobre o clima e o tempo atmosférico. O que será que é isso, né? Vamos entender um pouquinho com a leitura aí da página 143? Acompanhe com a prova. Chamamos de clima as variações atmosféricas que acontecem durante muito tempo em uma região. Observando o mapa climático do Brasil, podemos concluir que o clima é diferente em cada região. Ele caracteriza cada lugar porque se repete continuamente ano após ano. Ou seja, gente, nem todos os lugares têm o mesmo tipo de clima, né? Cada lugar tem um tipo de clima diferente. Podemos dizer que o clima de boa parte do interior do Nordeste é quente e seco, com altas temperaturas e poucas. Observem as imagens. A primeira imagem aí é uma paisagem do semiárido destino em Bom Jesus da Serra, lá na Bahia. Já o clima da região amazônica é quente e úmido, com altas temperaturas e muitas chuvas. Olha aí a paisagem da zona da Amazônia no município de Amazonas. Então percebam que lá na Bahia a paisagem é de um lugar que o clima é quente e bastante seco. Já na Amazônia, o clima também é quente, porém é úmido, porque chove bastante, né? Seguindo. Para se definir, né, o clima de uma região, são necessárias muitas análises e observações das condições climáticas durante anos seguidos. O clima é estudado por uma ciência chamada climatologia. O tempo atmosférico, porém, muda constantemente. Olha só a diferença, gente. Então, clima, a gente entende que precisa-se de muito estudo, de alguns anos estudando para entender qual é o clima daquela região. Naquela região, o clima é seco ou o clima é úmido, né? Então, não é feito um estudo de um dia para o outro. Estudo para identificar que aquela região possui um tipo de clima. Já o tempo atmosférico, olha só, não é algo como o clima. Por quê? Porque ele muda constantemente, ou seja, diariamente, ou muda muito, né? A gente percebe, olha lá, pela manhã pode fazer calor, à tarde pode chover e à noite pode esfriar. Então, esse é o tempo atmosférico, né? Ele vai mudar, ele vai variar durante o dia com facilidade, diferente do clima, que demora um tempo maior aí para mudar, né? Ele pode passar aí, como a gente viu no Nordeste, grande parte do ano com um clima seco e quente. Então, olha lá. A ciência chamada meteorologia nos informa as previsões do tempo por meio dos dados fornecidos por satélite. Observe uma das formas que o Serviço Meteorológico fornece os dados obtidos por satélites e aparelhos de medição.
A ilustração e o texto a seguir se referem aos dados do dia 6 de julho do ano de 2015. São dados fornecidos pelo CPTEC, o INPE, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e é um órgão do governo federal. Então, vamos ler a notícia abaixo, ó. Nesta segunda-feira, 6 de julho, ocorrerão pancadas de chuva com curta duração que poderão ser acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia no oeste e sudeste do Amazonas, norte de Roraima, oeste do Acre, em Rondônia, sudoeste e centro-leste do Pará, norte de Tocantins, no Maranhão, oeste e centro-norte do Piauí, noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, centro-norte e nordeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-sul de Goiás, Mato Grosso, exceto nordeste e leste, entre o sul de Santa Catarina e sul do Paraná. A chuva ocorrerá a partir da tarde. Na faixa litorânea entre o leste do Paraná e sul de São Paulo, a chuva será isolada. No recôncavo baiano, ocorrerá ao longo do dia. É tanto nome assim, né, de estados brasileiros. Mas aí você percebe que a previsão do tempo para diversas regiões do Brasil e para cada região a previsão diferencia, né? Se diferencia uma da outra. Regiões mais quentes, regiões mais frias, regiões mais secas, regiões mais úmidas. Então, número 1, localize no mapa o local aproximado onde você mora. Qual é a previsão do tempo feita para a sua região conforme a imagem? Então, você vai olhar esse mapinha aí, tentar localizar aí a cidade onde você mora, o estado onde nós estamos, né? Onde é que fica? Qual estado fica Santana de Parnaíba? São Paulo, né, gente? Então, procure São Paulo aí no mapa e tente perceber qual é a previsão do tempo para São Paulo aí na imagem, de acordo com essa imagem. Página 145. Número 2. Estou com um probleminha aqui na página, não vou conseguir mostrá-la inteira, tá? Aqui, gente, é uma pesquisa de observação, tá? E ela vai demorar cerca de uma semana para que você consiga concluir a pesquisa. Por quê? Você vai pesquisar e anotar as temperaturas registradas aí onde você mora durante uma semana. Então, perceba, no primeiro dia, qual foi a temperatura mínima e qual foi a temperatura máxima. Segundo dia, a mesma coisa, até chegar no 7º dia. Depois de anotar a temperatura, durante 7 dias, você vai responder então as questões aí embaixo. Você vai observar qual foi a temperatura mínima e qual foi a temperatura máxima, né? Porque a meteorologia, a previsão do tempo nos informa qual é a mínima que pode chegar e qual a máxima que pode chegar a temperatura naquele dia. Na 4, pesquise como ocorrem as chuvas em sua região, tá? Depois você vai assinalar a alternativa que explica como elas ocorrem. Então você vai assinalar aí com X de acordo com o que acontece aí na sua região. Será que a sua região tem muita chuva o ano todo? Ou tem chuvas regulares durante o ano todo? Ou tem pouca chuva, por isso o clima é muito seco? Então observe como é e assinale a alternativa correta. Depois, deixei também lá na postagem explicadinho que vocês vão realizar uma pesquisa sobre um dos temas, não precisa ser de todos, tá? Você vai escolher um tema desses que tem aí, né? Ou doenças de inverno, ou chuvas de verão e enchentes, ou por que muitas árvores perdem as folhas no outono, ou sobre a diferença entre entre neve e geada, ou regiões do planeta onde quase não chove. Escolha um desses temas, realize a sua pesquisa e produza um texto jornalístico sobre o tema escolhido, seguindo as dicas. Então, eu coloquei lá na postagem o que é um texto jornalístico, tá?
são aqueles textos de comunicação que são denominados de matérias. Qual que é a principal função de um texto jornalístico? Levar informação às pessoas que vão assistir ou ler, né? Então, é por isso que nós escutamos que os textos jornalísticos são textos informativos. Eles possuem características, como características a clareza na informação, a imparcialidade e a objetividade. Então, produza um texto aí informando, tá? Sobre um dos temas que você vai formar, assim, como um texto jornalístico, dando a informação sobre esse assunto. Seja objetivo, seja claro e não esqueça de mandar a foto da atividade professora. Essa produção de texto será feita, então, no caderno de geografia. Tem também lá o vídeo complementar de estudos, falando sobre a diferença entre clima e tempo atmosférico, que a gente já descobriu que não é a mesma coisa. Tá bom, turminha? Beijos, até a próxima aula. Oi, turminha. Aula de História. Vamos começar? Página 164, abre aí na sua apostila. Gente, tem o texto sobre o arroz de pilão, tá? Precisa realizar a leitura para conseguir responder as questões que estão propostas na página seguinte. Como vocês veem, o texto é bem comprido, então para diminuir o nosso tempo de aula aqui, não ficar muito chato aí para vocês realizem a leitura em casa, individualmente, tá? Com bastante atenção e vão aí responder as questões da página seguinte, página 65. Gente, é a última página já do terceiro bimestre da matéria de História, tá? Eu não vou conseguir mostrar novamente a página toda, mas vocês conseguem acompanhar aí na apostila de vocês. Então, vocês vão responder das questões 1 até a questão 4, tudo relacionado ao texto O Arroz de Pilão. Depois, pesquise sobre a diferença entre o arroz integral e o arroz beneficiado no caderno de História e não esqueça de enviar a foto da pesquisa para a professora, ok? Depois, produza um texto curto informando quais as características que melhor identificam a nossa cultura, como os tipos de alimentos que nós consumimos, tipos de músicas, festas típicas e outras curiosidades. Também vai registrar no caderno de História. Não esqueça de produzir também, após a sua pesquisa e o seu texto, uma ilustração sobre o que mais chamou a sua atenção dessas características que identificam a cultura que nós temos, tá bom? Essa orientação tá lá na postagem. Também, gente, olhem aí. Cada povo tem um modo de produzir para satisfazer as próprias necessidades. A esse modo nós chamamos de cultura. Então, o modo como nós vivemos, ou qualquer outro povo, né, tipos de povos vivem, nós chamamos de cultura. Cada povo, cada tribo, né, cada região possui uma característica diferente, um jeito de viver, um tipo de comida específico, um tipo de dança. Isso tudo faz parte da cultura daquele povo. Em cada época, as pessoas se organizam de formas diferentes para produzir o que precisam para a sobrevivência. Ao estudo do desenvolvimento das sociedades, chamamos de história. Assim, a história de cada povo se manifesta por meio de uma série de bens criados, sejam materiais, sejam ideias, mas bens são transmitidos de uma época para outra e de um povo para outro. Dessa forma, o que os seres humanos criaram no passado, o que somos nós, o que nós somos hoje. O que estamos criando hoje servirá para construir a sociedade de amanhã. Então, tudo faz parte
de uma grande e linda história, né? Nós vivemos hoje coisas que foram criadas há anos atrás. E o que nós vivemos hoje, certamente quem chegará depois de nós vai passar aí ter conhecimento de muita coisa que nós vivemos hoje. Tá bom, gente? Então, primeira coisa, leia o texto do arroz de pilão, responda as questões de 1 a 4. Não esqueça da pesquisa sobre a diferença entre o arroz integral e o arroz beneficiado. Envie a foto para a professora. E o texto falando aí sobre as características que melhor identificam a nossa cultura, o que nós costumamos comer, o que nós costumamos ouvir de música, quais são as festas mais conhecidas que nós temos, né, que nós participamos e coisas semelhantes a essas curiosidades. Também precisa mandar foto dessa pesquisa, das características da nossa cultura, a professora não se disso, tá? Vou aguardar vocês, o retorno de vocês e também caso surjam dúvidas, tá bom? Estou sempre à disposição, podem me chamar. Um beijo no coração de vocês, até a próxima semana e para quem está conseguindo acessar as aulas online, até a nossa aula ao vivo. Beijo, gente, ótima semana para vocês.